condutividade elétrica de soluções aquosas de cloreto de sódio, NaCl, e de sacarose, C12H22O11, é investigada por meio de experimentos que utilizam o aparato esquematizado a seguir. Os experimentos consistem em colocar cada uma das soluções separadamente no becker e observar se a lâmpada acende. Esse aparato aí, que ele nos fornece aqui na questão, trata-se, na verdade, de um circuito elétrico, formado aí, por fios condutores, por um becker, na qual estará contida a solução a ser analisada, e uma lâmpada, na qual nós observaremos o acendimento por meio do brilho. Nós observaremos se a solução em análise apresenta condutividade elétrica ou não. A lâmpada acende, então, quando no becker está presente a solução de. Importante salientar o seguinte, nós temos cloreto de sódio e solução de sacarose, C12H22O11. São compostos inorgânicos diferentes, e pertencentes aí a classes de substâncias diferentes. Nós temos o NaCl, que é um composto iônico, e a sacarose, que trata-se de um composto molecular. Nós temos ligação iônica formando o cloreto de sódio, nós temos ligação covalente formando aqui a molécula de sacarose, ou as moléculas da sacarose. Ambos vão interagir de maneira diferente com a água. O nosso cloreto de sódio, NaCl, que é o principal constituinte do sal de cozinha, tratando-se de um composto iônico, ele é sólido nas condições ambientais. Então, em meio aquoso, ele sofrerá o processo de dissociação iônica, separando-se, então, nos íons Na+, e Cl-. Ambos na forma aquosa estarão solvatados, portanto dissolvidos, formando a solução iônica aí de cloreto de sódio. Já a sacarose, C12H22O11, também é sólida em condições ambientais. No entanto, trata-se de um composto molecular. Os compostos moleculares, à exceção dos ácidos inorgânicos, eles não sofrem esse processo de separação de cargas, certo? Então não formam-se íons em meio aquoso. Então a sacarose simplesmente ela vai sofrer o processo de dissolução e vai permanecer na forma aquosa ao fim do processo. Ou seja, nós temos a geração de partículas carregadas na dissolução do NaCl e não temos a formação de partículas carregadas na dissolução da sacarose. Então, o comando da questão nos pede o seguinte: a lâmpada acende quando no becker está presente a solução de. Vamos analisar aqui alternativa por alternativa e vamos ver qual que vai ser a alternativa mais pertinente com a nossa resposta. Importante salientar o seguinte: para que a lâmpada acenda, é necessário que no becker nós tenhamos aqui uma solução eletrolítica. A solução eletrolítica em questão aqui, entre NaCl e solução de sacarose, vai ser, no caso, a solução de NaCl, visto que formam-se cargas elétricas em solução. Nós temos a formação de íons. Íons em solução possibilitam a mobilidade e, consequentemente, a condução de corrente ao longo do circuito, o que vai possibilitar também o acendimento da lâmpada. Então vamos analisar de baixo para cima aqui. A sacarose não tem como ser, visto que nós já observamos aqui que a sacarose, ao se dissolver em água, não forma-se, no caso, íons. Então não existe a possibilidade de movimento de cargas. Sendo assim, todas as alternativas que citarem a sacarose nós podemos descartar. Letra C. O cloreto de sódio, já que a solução é eletricamente neutra, o que possibilita o acendimento da lâmpada e, consequentemente, vai nos dizer se a solução conduz corrente elétrica ou não, é o fato dela gerar cargas, gerar íons em movimento na solução, certo? Não o fato dela ser eletricamente neutra. Letra B. O cloreto de sódio, já que a solução contém íons em mobilidade, olha a palavra-chave aqui, mobilidade de cargas. Só é possível a condução de corrente elétrica através de um circuito se existir a mobilidade de cargas, seja movimento de elétrons ou seja movimento de íons, no caso, movimento de íons em solução aquosa, como o experimento nos fornece. Então, a letra B seria a nossa resposta. A letra A. Cloreto de sódio, já que a solução apresenta mais partículas dissolvidas, quantidade de partículas dissolvidas não vai nos informar se uma solução conduz corrente elétrica ou não. Nós temos partículas dissolvidas também na sacarose. É importante salientar que é 1 mol.
de sacarose e 2 mol de partículas carregadas na solução de cloreto de sódio. No entanto, o que vai dizer para a gente se o circuito conduz corrente e ocorre acendimento da lâmpada é simplesmente as cargas em movimento. Então, resposta para essa questão é a letra B.